igreja começa a tratar os escravos de forma igual, e isso começa a gerar complicações para o império, né? A outra coisa também é que quando as pessoas começam a se converter, elas deixam de comprar imagem, deixam de comprar medalhas e começa a quebrar gente. E isso tem um fator muito negativo para o cristianismo, porque aí essas pessoas vão se levantar contra isso. É muito interessante uma novela que tratava desse caso chamado Roque Santeiro, né? A ideia de que quando o Roque Santeiro volta vivo, já tinha as imagens e tal. Muito interessante aquilo ali, né? De 98 a 161 foi os imperadores que trouxeram paz, e depois, de 303 a 310, começa uma perseguição muito grande, até que Constantino assume como imperador. Aí o cristianismo é oficializado no dia 13 de junho de 313 por Constantino. Aí Constantino tolera o cristianismo dentro do Império Romano. Aí em 380, Teodósio, então, estabelece o cristianismo como religião oficial. A gente viu que, a partir do momento que o cristianismo se tornou religião oficial, teve vantagem e desvantagem. As vantagens foi fim da perseguição, fim do sacrifício, alguns templos pagãos foram confiscados para os cristãos, houve doação do império para a igreja, a proclamação do domingo como dia de descanso, proibição dos jogos dos gladiadores, melhor tratamento para os escravos e a crucificação foi abolida, né? Mas aí o que é que teve? Veio desvantagens também. Os costumes pagãos foram introduzidos na igreja, todos da igreja, né? Todo mundo para a igreja, quer ser cristão, atrás do teu elétrico só não vai quem já morreu. Interferência do Estado na igreja e práticas pagãs na igreja. Aí a gente vai começar a nossa aula de hoje. Aí, o que é que acontece em 313? Agora, o cristianismo é a religião oficial do império. E a gente vai ver que algumas coisas elas começam a acontecer, né? Uma dessas coisas é que quando o cristianismo se torna religião oficial, agora o próprio imperador ele vai tomar alguns posicionamentos favoráveis ao cristianismo. Entre essas, alguns templos pagãos, por incrível que pareça, são confiscados, são tomados e são oferecidos aos cristãos. Outros templos pagãos, eles são destruídos, né? Aí também a destruição de escritos anticristãos, ou seja, se tinha algum documento que era contra os cristãos daquela época, esses documentos também foram queimados, foram destruídos. E o império também começa a fazer doações para a construção de templos cristãos. Então, a gente vai vendo que essa coisa de tornar a igreja oficial, ela no começo, ela demonstra para nós como as coisas mudaram, não é? Como o império começa a ajudar no crescimento dessa igreja. A gente vai fazendo as nossas anotações aí, para poder a gente depois estar fazendo perguntas sobre essas coisas, tá bom? E aí esse império agora, que ele se torna, como eu já disse, históricos que no começo do século IV, já grande parte do Império Romano já era cristão. Então, para a gente entender isso. Mas aí, como é que vai ser agora? Como a igreja vai se comportar? Gente, aí, em vez da igreja enfrentar desafios externos, ela começa a enfrentar, então, os desafios internos. Quais são esses desafios? É quando começa a, a ameaças à fé. E essas ameaças à fé, elas precisam ser resolvidas como? Elas passam a ser resolvidas através de concílios. E como é esses concílios?
a gente já vê lá no Concílio de Jerusalém, o primeiro que a gente viu, que quando acontece alguma coisa que ameaça a fé, quem é que fala em nome da fé? Os mais antigos. Então, quando acontece lá aquele problema, circuncisa, não circuncisa, chamaram os apóstolos, para os apóstolos, então, dar um parecer sobre isso. Por quê? Quanto mais antigo, estava mais perto de Jesus, de ver os ensinamentos de Jesus. É por isso que é chamado, então, os apóstolos para estar falando sobre essas coisas. Nesse período, quem são os que vão falar sobre a fé? São chamados bispos das cidades. Aqueles que têm mais tempo na fé ou que vão ser chamados de pais da igreja. É eles que vão se reunir para dar uma palavra sobre essas coisas. E a gente vai ver que logo em 318, a primeira grande cisma dentro da igreja é o arianismo, né? Foi uma das maiores heresias do chamado Alta Idade Média, isto é, o período de transição entre a queda do Império Romano e a formação da cristandade ocidental, que começou no meado do século IV. Aí o que ele vai dizer, essa heresia? A heresia vem de airesis, né? Significa escolha, e deriva-se do nome de Ário, ou Ários, presbítero de Alexandre do Egito. Aí o que a gente vai ver aí no arianismo, né? O arianismo vai dizer que Jesus, ele não é Deus. Ele é alguém que representa Deus, mas ele não é igual ao Pai. E aí começa essa essa grande confusão, Jesus é Deus, Jesus não é Deus, e aí vai ter essa discussão. É a primeira que acontece, e nós sabemos que a igreja, então, diz que Jesus é Deus igual ao Pai. Depois vem isso, aconteceu em 318. Você vê que em 381, na cidade de Constantinopla, se reúne, né, para outro problema, né? Falsos ensinamentos de agora de Ariano, Macedônio, rejeitou a divindade da terceira pessoa da Trindade, ou seja, agora o Espírito Santo ele não está no mesmo patamar de Jesus e de Deus. O Espírito Santo não está no mesmo patamar. Você vê que essas coisas são muito complicadas, né? Então, o Espírito Santo não era Deus. E Deus o chamou de criatura, ou poder, cadê aqui? Ou poder criado. E, portanto, se o Espírito Santo foi criado, portanto, é subserviente a Deus Pai e a Deus Filho como a um anjo. Ora, veja só aí o que ele está dizendo. Se o Espírito Santo ele só aparece no Novo Testamento, logo ele foi criado. Então, não está no mesmo patamar. Aí a gente vai ver lá no Antigo Testamento que há a ideia da Trindade já no Antigo Testamento. Ok? Então a gente vai vendo que vai surgindo essa heresia. Depois vem o Concílio de Éfeso, né? O concílio foi convocado por causa da falsa doutrina de Nestório. O arcebispo que profanadamente ensinou que Maria simplesmente deu luz, olha só, deu luz ao homem Cristo, com quem Deus se uniu moralmente e habitou dele. Como em um templo, como anteriormente, ele havia habitado em Moisés e outro profeta. Portanto, na história se chamou o Senhor Jesus Cristo de portador de Deus e não de um Deus encarnado. Ora, se ele nasceu de uma mulher, logo ele não pode ser divino. E essa foi a grande discussão nestoriana. Aí a gente vai ver quantas coisas elas vão surgindo no seio da igreja, né? Para a gente começar a estar pensando nisso. Depois veio o Concílio de Calcedônia. O Concílio de Calcedônia foi convocado em 451 depois de Cristo, na cidade de Calcedônia, sob o governo de Marciano.
o concílio reuniu para desafiar a falsa doutrina de um mosteiro de Constantinopla, que rejeitava a natureza humana do Senhor Jesus Cristo. Ou seja, relutando uma heresia e defendendo a divindade de Jesus, dizendo que, olha, Jesus, ele era ao mesmo tempo Deus e homem. Nós cremos assim, que Jesus é 100% homem e 100% Deus. Mas vem uma outra discussão. Uma pessoa só precisa reconhecer a natureza divina, né? E essa doutrina até hoje está no nosso meio, é chamado de monofisismo, né? E os seguidores deles são chamados de monofísios. Então, o que acontece? Começa uma discussão se Jesus ele tinha realmente monofisista, se Jesus tinha realmente uma autoridade divina, ou se ele era somente homem. E aí vem essa doutrina que Jesus, ou ele era 50% Deus, 50% homem, e nós cremos hoje, por uma doutrina, que Jesus é 100% homem e 100% Deus. Qual é as implicações disso aí? Às vezes a gente fica dizendo que isso é um debate que ele tem. Bom, se você diz que Jesus era 100% Deus, você corre o risco que Deus, ele é bom, a gente já viu isso, a vontade de Deus ela é boa, agradável e perfeita, e quando a gente entra na teologia sistemática, não pode haver contradição na palavra de Deus. Ora, se a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita, significa que Deus, ele não poderia pecar. Jesus não poderia pecar se ele fosse só Deus. Mas aí vem o seguinte: como é que ele poderia morrer pelos nossos pecados se ele não tivesse a possibilidade de pecar? Vejam como é difícil isso. É claro que Jesus teve a possibilidade de pecar e de resistir ao pecado para que nós tivéssemos a salvação. Porque se ele não tivesse esse atributo humano de poder fazer escolha e poder pecar, ele não poderia nos salvar. Dá para entender isso aí? Então, essa teoria é uma teoria muito interessante para a gente estar conversando. Qualquer coisa, vocês anotam aí. E aí vai acontecer uma coisa muito interessante, gente. Quando começam esses concílios, e aí surge em cada lugar o bispo, ou seja, aquele que tomava conta da igreja naquele lugar. O bispo de Roma, o bispo de Constantinopla, um bispo em cada lugar. Mas aí a gente vai ver que os concílios, ora, eram dirigidos pelo governador, ora, era dirigido por alguém que ele escolhe. Mas aí, o que acontece? Constantino, em 330, já viu lá, ele então constrói uma cidade e não dá o nome a essa cidade de Constantinopla. E aí ele tira essa capital, que era em Roma, e leva essa capital para Constantinopla. Só para a gente ter uma ideia disso, isso aconteceu com o Brasil. Até 1960, a capital do Brasil era no Rio de Janeiro, né? E aí, Juscelino Kubitschek constrói Brasília e muda a capital para lá. Mas a gente vê que muita coisa no nosso país continua acontecendo no Rio de Janeiro. A mesma coisa aconteceu nessa época. Aí Constantino constrói a cidade de Constantinopla, inaugura, e aí vai acontecer uma coisa, é que as reuniões dos bispos da igreja continuam acontecendo em Roma. E aí vai acontecer um concílio em Calcedônia, em 451. O que vai acontecer nesse concílio? Esse concílio era para discutir outra coisa, mas a maioria dos bispos que vão para esse concílio são de Roma. E chega lá, se levanta uma questão. Olha qual é a questão. Quem vai dirigir todos esses bispos que estão vindo aqui?
E aí, nessa reunião, a maioria era um bispo vindo de Roma, e aí, baseado numa história, eles perguntam, né, o que existe lá da igreja em Constantinopla? Não existe nada. Ora, se não existe nada lá, então a cidade sede do cristianismo é em Roma. Ora, logo, quem vai comandar esses bispos deve ser alguém que é o bispo de Roma. E aí, como que eles começam a pensar nisso? E aí vem o respaldo bíblico, né? A gente procura alguma coisa bíblica para poder respaldar isso, sempre foi assim, né? E eles dizem que Pedro teria sido o primeiro pastor da igreja e que Jesus disse: sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Então Pedro foi o primeiro pastor, ele estava em Roma, uns dizem que a igreja de Roma era pastoreado por Pedro, outros dizem por Paulo, mas enfim, então nada melhor do que o, o, o que vai coordenar todos os bispos cristãos espalhados pela face da terra, seja de Roma. Aí vem a chamada primazia ou primaz. Quando você vê essa expressão bispo primaz, é o bispo primeiro. Então vem a ideia de primaz. Então o bispo passa a ser o bispo de Roma. E aí passam a chamá-lo de pai, pai dos bispos, que aí vai dar origem ao nome Papa, né? Papa. E aí se estabelece o Papa. Olha só, gente, como a história ela influencia, né? Como Deus é o Senhor da história, como a história influencia na vida, na religião, na igreja, os fatos históricos, eles influenciam sobremaneira diversas áreas, inclusive a religião também, né? Mas aí vai acontecer alguma coisa muito interessante. Em 476, cai o Império Romano do Ocidente, ou seja, cai em Roma, Roma, que era a sede do Império, a cidade é atacada pelos chamados bárbaros, povos, né? Vindo de os romanos chamavam de bárbaro todo aquele que não era cidadão romano, então era chamado de bárbaro. Há uma invasão a Roma e cai em 476 o Império Romano do Ocidente. Só que para a gente lembrar, a cidade do Império já tinha se mudado para Constantinopla, onde vai ser a sede do Império Romano do Oriente. Esse Império Romano do Oriente, ele vai resistir a essa invasão bárbara. E aí a gente vai ver uma coisa que é também muito interessante para a gente ter a compreensão. Aí vem a queda do Império Romano do Ocidente, e aí vai haver o aparecimento do poder maometano. Ora, com essas invasões que começam a acontecer, daqueles povos que estavam para aquele lado, começa o crescimento do islamismo. Porque é uma coisa muito interessante, eu quero explicar na história, a gente às vezes não percebe isso no Antigo Testamento, né? Mas quando a gente olha as guerras, entendia-se que os deuses, ou que Deus, ele intervia diretamente na guerra. Ora, quando a gente vê os filisteus dizendo que Deus era um Deus poderoso, que quando eles pensavam numa estratégia, parece que Deus ouvia e contava ao seu povo, e o seu povo fugia ou resistia àquela estratégia de guerra. Nessa época, com o crescimento desses povos, vai surgir o profeta Maomé em 570. Maomé, de 570 a 672, surge Maomé, que ele diz que tem uma visão de Deus também. Aí é o crescimento do islamismo. O islamismo começa a crescer. E a gente já vê que há um enfraquecimento do Império Romano, né? Por conta daquelas coisas todas que a gente já vê,
os imperadores, eles começam a se prostituir, o império começa a ter muitos mercenários, são muitos soldados mercenários que vão fazer parte do exército. Esses soldados começam a estropar pessoas e tal. Então, o Império Romano ele entra numa degradação. E o islamismo vai trazer uma coisa que vai fazer com que ele cresça muito rápido. É a ideia de que Maomé, Alá, está ao lado de Maomé. E ele vai dar a vitória, e aquele que matar os infiéis serão beneficiados pelo seu Deus. Alá vai beneficiar. Então, há uma diferença muito grande. Os soldados romanos, eles matam muitas vezes porque são mercenários, porque fazem parte de um exército, mas agora eles vão enfrentar alguém que mata porque vai ter um lugar melhor no céu, vai morar com as virgens. Se ele matar um infiel, ele vai, ele vai receber uma dádiva do Deus dele e tudo mais. E aí os muçulmanos começam a pregar contra a bebida, contra a impureza sexual. A gente vê que hoje essas mulheres que aparecem de véus e tal, isso tem um fundamento lá no islamismo. Islamismo é uma religião que mantém ainda uma forte oposição à prostituição, às prostitutas e tantas outras coisas. É por isso que a gente vê que um muçulmano ele é extremamente alguém que dificilmente ele apostata da fé. Hoje a gente vê que para um muçulmano se converter ao cristianismo é muito difícil, porque ele tem uma doutrina muito rígida e muito forte. E o que vai haver então? Vai que nesta época, quem está à frente do Império Romano do Oriente é alguém chamado Carlos Magno. E ele então fortalece nessa época o Império Romano do Oriente, que vai se estender mais de 1000 anos lá na frente. O Império Romano do Oriente ele só vai cair em 1453. O que vai acontecer com esse Império Romano do Oriente? O imperador, vai caminhar com a igreja, com o Papa, com os bispos. E aí eles vão dizer assim: qual é o nosso inimigo? O inimigo são os muçulmanos. E aí começa uma guerra chamada Guerra Santa, né? Que vai parar nisso aqui que a gente vê muito falar, que são as cruzadas. E aí, para poder a gente entender, né? A gente vê que naqueles escudos daqueles guerreiros que iam para aquelas lutas, tinha o sinal da cruz, né? Nos escudos e tal. Daí o nome cruzada. É uma luta também para tirar dali os infiéis. Então, essa é a mensagem que é pregada pela igreja, né? A cruzada também mata muitas pessoas por aqueles que não são cristãos. Para a gente entender algumas coisas, até alguns judeus são perseguidos, né? Se negassem ao cristianismo. E aí há um livro que fala muito sobre a vinda dos judeus para o Brasil nessa época, né? E a gente vai ver os nossos nomes, os judeus que tinham um nome judeus ou não tinham o costume de ser nome, eles precisavam ser batizados. E aí eles, como não tinham nome, eles começam a ser batizados. Eles colocavam como sobrenome ou nome de árvores ou nome que eram sugeridos pela igreja cristã. É por isso que a maioria dos nossos nomes o meu nome é Ivan Jorge dos Santos Luna, a ideia dos santos, né? Era um sobrenome que era colocado nas pessoas. Alguns judeus colocam o nome Oliveira, a gente vê Oliveira, é o nome de uma árvore, né? Então a gente vai vendo Figueira, a gente vê
José Carlos Figueira era o nome de uma árvore. Ou seja, essa guerra da cruzada é uma guerra que vai obrigar aqueles a caminharem na fé. Quem não caminhar, morria também. Essa igreja também, agora, ela é agora a situação, e ela vai fazer muito isso. Então vai haver essa guerra santa nas cruzadas. Dentro disso, quais são as consequências da cruzada, né? Nessa época vai também se ter muito, vai se construir muitos mosteiros, né? Onde são criados monges, os padres desses lugares. E nessa época também, por conta disso, vem a igreja precisava ter uma igreja pura. E aí veio o quê? O celibato. Os padres e os monges, eles não podem casar porque eles têm um compromisso de fidelidade com a igreja. Não somente por causa disso, mas a gente vai ver que na Idade Média a igreja se torna a dona de muitas terras. E os padres casar também não seria bom. Como é que vai ficar quando ele morre? Ele vai compartilhar essas terras com os filhos? Vai ser herança? Como é que vai ser? Então há o celibato. Nessa época também vem as chamadas ordens monásticas. O que é isso? É que a igreja ela precisava interagir com o povo, né? Aí vai surgir também os franciscanos, aqueles que vão conviver com as comunidades, né? Aí vão ter conventos, que vão ser escolas, que a gente vai mandar os filhos, as filhas, para estudar nesses conventos, né? Eu moro aqui na Caixa d'Água até hoje, ainda tem aqui o Convento da Lapa, e muitas escolas católicas eram essas chamadas ordens monásticas, né? Aí vem os franciscanos, às vezes a gente usa essa sandália e diz assim, poxa, comprei para mim uma sandália franciscana, porque os padres franciscanos, né, os monges usavam aquele tipo de sandália que o pé ficava descalço, de pneu para caminhar. Então, surge essas ordens. E aí esse período vai lá de 313 até, olha só que período grande, até 1453. Aí vai ser destruído definitivamente o Império Romano. E aí vai, então, entrar num período que é o que nós vamos estar conversando amanhã com o pastor Robson, que é quando essa igreja ela começa então a vender indulgências, ela começa a ter poder, ela começa a perdoar pecados através de salários, através de pagamentos. E aí a gente vai ver que nesse período vai surgir Martinho Lutero, vai surgir Calvino, vai surgir novos pensadores que vão se levantar contra esta igreja. Então a gente precisa entender assim, de uma forma bem complexa, mas entendendo dentro de uma caminhada histórica como a igreja ela vai se deturpando, ela vai se afastando através de heresias através desse caminhar. Eu vou ficar por aqui, a gente vai ficar até o ano de 1453, depois nós vamos entrar do período da Reforma até os nossos dias, quando estaremos falando isso amanhã. Mas agora eu queria dar uma oportunidade ainda para a gente estar fazendo perguntas sobre esse período que nós estudamos aqui hoje. Eu queria estar, nessa hora, dando a oportunidade para a gente estar fazendo perguntas. Quem quiser fazer perguntas. Eu estou tentando abrir aqui, eu não sei como que eu faço. Para a gente ver todo mundo. Mas eu queria ouvir pergunta de vocês aí. Deixa eu fechar aqui para ver se... Vamos lá, gente. Quem tiver perguntas aí, vamos começar a fazer perguntas? Pastor, Mara, não é uma pergunta, na verdade,
Mas eu gostaria que o senhor explicasse de novo, porque eu me perdi aqui com o barulho, sobre o detalhe do sobrenome que o senhor citou, Figueira Oliveira dos Santos. Essa parte eu perdi aqui, por favor. Porque com as cruzadas, o que acontece com as cruzadas? Com as cruzadas, os soldados matavam em nome quem? Da fé. Ou seja, ele estava matando hereges, pagãos. Pessoas que não se batizaram, elas eram obrigadas a ser batizadas. E quando elas iam ser batizadas, elas precisavam ter um nome. Mas aí qual é o nome que a pessoa dizia? Davi, meu nome é Davi. Mas Davi de quê? Ah, eu não tenho outro nome, não. Então a igreja botava Davi dos Santos, Davi de Jesus. Era um nome que o monge lá registrava. Eu não sei se vocês sabem, mas quando os protestantes chegaram aqui no Brasil, os protestantes eles ficaram numa situação muito difícil, porque eles viviam amasiados, porque os casamentos eram feitos, a igreja era atrelada ao Estado, então não era o Estado que fazia o casamento, quem fazia o casamento era a igreja. Ora, vêm os cristãos, vêm os protestantes para serem para casar, não podia casar na igreja católica. E aí pronto, como ele não podia casar, ele ficava vivendo amasiado. Isso só vem acontecer, olhe bem, em 1924. Né? Isso só vem acontecer bem tempo para cá. Então, aqueles que eram pegos, principalmente judeus, que não queriam se converter ao cristianismo, eles eram obrigados, porque senão morriam. Então, era obrigado a se batizar. E no batismo, ali se batizava e tinha que registrar o nome. Que nome dá? Se ninguém tinha nome. Então, principalmente os judeus que vão, um grupo de judeus vão para Recife, eles escolhem nome de árvore. Então, Figueira, Oliveira. Então, esse nome Figueira, Oliveira, vão para essas pessoas. E para nós, que temos também uma descendência de escravos, né? Vai muito Jesus e dos Santos. Então, muitos de nós temos no nosso sobrenome Jesus e dos Santos por conta disso. Porque na hora do batismo tinha que colocar um sobrenome e aí colocava esse sobrenome. Né? Por exemplo, meu nome, o nome do meu pai é interessante. Ivan de Carvalho Luna. Carvalho de ser planta, né, provavelmente de uma origem, e Luna, porque como não tinha nome, vieram a descendência. Então, Luna é lua. Então, o nome de uma planta e o nome da lua, que é Luna. Então, de Carvalho Luna. O meu, que já foi com minha mãe, aí é Ivan Jorge dos Santos Luna. Então, os nossos antepassados receberam esses nomes e foram colocando. Tanto é que você for ver hoje o nome com Santos, o que gera de homônimo é muito complicado. Por exemplo, uma pessoa que tem Maria Silva Santos, tem 1001 Maria Silva Santos aí, não é? Porque foram nomes que foram colocados, mas aí como não tinha muita ideia para se pensar, vai colocando aí assim. Então essa é a origem dos nossos nomes. Ok? Deu para entender? Era na hora do batismo, e isso Entendi. veio com as cruzadas. Tá, ok, obrigada, pastor. Tá o bom. meu também é dos Santos. Pronto. Alguma outra pergunta, meus irmãos? Pode fazer. Pastor, então significa que no tempo lá do Antigo Testamento, antes de Jesus, o povo não tinha sobrenome, era só o nome? A gente vê que não, né? Porque vem Jesus, filho de José, né? Tiago, filho de Bartimeu, fulano, filho de não sei o quê. Para quê? Se as pessoas moravam num lugarejo, para que sobrenome? É interessante, porque a gente nunca, né, pelo menos eu, nunca parei para pensar
né? Nunca li a Bíblia pensando exatamente que a pessoa não tinha sobrenome. Esse sobrenome exatamente começou nesse período aí da cruzada para o batismo. Realmente é uma história muito interessante a gente conhecer, né? Porque aqui a gente conhece a nossa história, né? E a gente vai ver isso lá, aqui há pouco tempo, no tempo de Jesus, há menos de 2000 anos. Zacarias quer botar o nome do filho João, aí é botar João, quem? Não tem ninguém chamado João na família, não é? Aí vai ver os discípulos de Jesus, a gente vai ver que tem dois Tiagos, Pedro, tem muito lá, e aparece Pedro, filho de Alfeu, não sei quem, filho de Zebedeu. Era a única forma que tinha, era essa, né? Essa coisa mais recente. É bom quando a gente vai vendo essa coisa para a gente ter uma compreensão de por que vem essa pergunta, né? Perguntam lá de Jesus, não é esse filho de José? Aí vai. Alguma outra pergunta mais, meus irmãos? Como eu fico feliz quando a gente começa a perguntar e tirar dúvida e viajar na história, é muito legal. Temos tempo, podem fazer perguntas. Um de cada vez, irmãos. Principalmente no livro de Atos, né? O livro de Atos é um livro muito... É um livro histórico que está dentro da Bíblia, ele é considerado histórico, né? Tem muita coisa ali interessante no livro de Atos. A gente vai ver, eu vou fazer esse comentário, a gente às vezes imagina que quando Jesus estava falando ali com os discípulos, eles tinham essa ideia do cristianismo, né? Eles não tinham ideia de que essa seria uma religião universal. Tanto é que estão querendo circuncidar pessoas. Ele veio o cristianismo como uma extensão do judaísmo. E eu fiz uma crítica aqui, que é bom a gente estar pensando isso. Às vezes a gente vê igrejas com candelabros, com arca da aliança, a gente vê com um monte de coisas do Antigo Testamento. Seria o judaísmo uma continuidade do cristianismo? Eu penso que não. Porque, por exemplo, o rito de entrada no judaísmo vai ser a circuncisão. O rito de entrada no cristianismo vai ser o batismo. Há uma mudança. E diz assim, olha, você vai ter que ser circuncidado e depois ser batizado. Não. A igreja diz, não precisa mais circuncidar. Então eu vejo aí um rompimento com o judaísmo. Eu não vejo muito respaldo para a gente continuar tendo candelabros, todas essas coisas, como se fosse uma continuidade do judaísmo. Mais alguma outra pergunta? Isso que vai criar o grande problema, né? O primeiro grande rival do cristianismo não é o Império Romano, é o judaísmo, né? A gente viu falar lá da Pax Romana e eu expliquei. A morte de Jesus, quem impede a morte de Jesus são os judeus. Eles vão até Pilatos para pedir a Pilatos autorização para matar a Jesus, porque eles não tinham autorização para matar. Mas, e aí Pilatos diz, eu não vejo nele mal algum e tal. Mas a gente percebe, e muita gente diz que foi os soldados romanos quem matou Jesus. Foram os romanos. Quem matou Jesus foram os judeus, né? Os romanos apenas cumpriram a chamada Pax Romana. Pastor, aquela expressão que fala até, que eles falam assim, depois que eles viram a crucificação de Jesus, depois que eles viram tudo o que aconteceu, que os soldados falam sobre nós, recai, né? Não estou bem lembrada agora qual é o texto que fala, que ele pede a maldição para eles, né? Não. Ali eram os, não foram os soldados. O soldado Sim, foram... verdadeiramente era o Filho de Deus. Isso, é verdade. Que quando... Eram os judeus aqui? É os judeus.
Quando Sim. eles levam para Pilatos, aí Pilatos diz: eu não vejo culpa nesse homem. Aham. Vocês estão querendo matar um inocente. O que é que eles dizem? Bom, se ele é inocente, que Que caia caia sobre sobre nós, né? nós e sobre nossos filhos a culpa desse sangue desse homem. E É, aí, minha é, irmã, é, eu, como historiador, eu vejo que os judeus trouxeram para cima dele essa perseguição. Ele é um povo é escolhido, mas isso é que um eu ia povo comentar. extremamente sofrido. É isso que eu ia falar, porque é um povo tão sofrido até hoje e tem muita coisa, além de não aceitar ainda que Jesus já veio, né, ainda fica esperando a vinda de Jesus, ainda tem essa maldição que eles pediram para cima deles mesmos, eles estão pagando, né, gerações após gerações, né, esse tempo todo, e ainda não reconhece que eles precisariam, né, reconhecer isso aí, parar para que houvesse, então, aí o encontro deles com o próprio, né, Jesus, porque Jesus veio para eles e eles rejeitaram e ainda sofrem por tudo isso ainda. Exatamente. Então, eles, de um povo escolhido, a palavra de Deus não volta atrás, eles continuam sendo o povo escolhido, mas debaixo de sofrimento, porque foi eles que pediram isso, né? Que se ele é realmente justo, que essa culpa a gente leve sobre as nossas vidas e sobre os nossos filhos, sobre a nossa geração. E isso vai acontecendo. Mais uma outra pergunta, meus irmãos? Vamos fazendo. Estamos aqui para tirar essas dúvidas. Ou quando o pastor Godoy não está, ficam sem querer fazer perguntas, é isso? Não é não, pastor. Mas é interessante o senhor compartilhasse com a gente mais algumas curiosidades também aí da história, fora extra aí, né? Uns extras para a gente aí. Ah, vou sim. Imagine que eu preparei hoje, ficar até 1453, porque eu imaginei que vocês tinham muitas perguntas, porque na outra a gente abriu para perguntas e não teve. Mas uma coisa assim que eu acho muito interessante, que eu compartilhei no primeiro dia, é como Deus, ele é o Senhor da história. A minha formação é história, eu sou historiador, né? Como Deus, ele é Senhor da história. Como aquele cenário há 2000 anos atrás foi montado para Jesus nascer naquele cenário. As estradas, o próprio Império Romano, a forma como tudo aconteceu ali, a língua, como se difundiu, a caminhada, a gente vai ver ali em Atos, né, aquele fenômeno lá de Pentecoste, como aparece gente de todos os lugares que queria ali e ouve, e como essa palavra se propaga de uma forma muito rápida. 2000 anos da história é um pulo, é um tempo muito pequeno. Mas como é que o cristianismo consegue em 2000 anos se propagar tão rápido assim? Né? A gente fica olhando como a mão de Deus estava ali, naquele cenário ali, na Judéia, com todas as coisas. Há uma outra coisa também que me chama muita atenção é a questão do que muitas vezes a gente critica muito aquelas religiões, os fariseus, os escribas, mas como eles também são guardadores dessa doutrina, né? Na construção do templo de Herodes, que é aquele que Jesus disse: veja esse templo que não ficará pedra sobre pedra. Na construção daquele templo, os romanos queriam colocar pessoas, outros tipos de trabalhadores. Eles só queriam que colocassem ali no templo trabalhadores romanos ou trabalhadores judeus, para que outros pagãos, outros que não fossem judeus, que não fossem circuncidados, não tocassem naquela construção. Aí eu tenho uma coisa que me preocupa muito, sabe, meus irmãos? É que às vezes a gente tem que estar com
com a nossa mente aberta para o que Deus tem para fazer em nós. Porque, às vezes, nós nos consideramos guardadores da fé. Isso é muito preocupante. Os judeus, Deus estava fazendo a obra ali que eles guardaram e esperaram não sei quanto tempo para a vida do Messias. Quando o Messias aparece, eles estavam tão guardando a lei, tão guardando costume e hábitos, que eles não conseguem perceber que ali estava o Messias que eles tanto esperaram. E aí a gente olha para Simeão e Ana, e quando eles dizem assim, puxa, agora eu posso morrer em paz, porque eu vi o meu Salvador, o Messias da minha nação. A gente tem que estar orando o tempo todo para que as coisas de Deus a gente não se feche para elas, né? Eu fico olhando quantos também gentios queriam participar dessa igreja e os discípulos, né, estavam se fechando para eles, querendo circuncidar eles, querendo exigir coisas demais desses homens. Então isso me leva a pensar muito nessa questão da doutrina, da gente estar se preparando para também as novidades de Deus, né? Não se sentir dono da igreja, de algumas coisas da igreja. Nós não somos dono, nós somos o mordomo, nós estamos tomando conta dela para Deus. Então isso me chama muita atenção. A outra coisa que me chama a atenção é essa relação da igreja com o Estado. Eu fico muito preocupado quando eu vejo pastores hoje sendo do lado de Bolsonaro, sendo do lado de Lula. Para mim, pastor é pastor. Pastor, ele tem que ser o profeta de Deus. E é muito perigoso essa caminhada, uma caminhada às vezes que toma partido de A, de B ou de C na igreja. A igreja é maior do que isso. E é perigosíssima essa caminhada da igreja com o Estado. A igreja antes crescia muito, quando a gente já viu lá em Atos. Quando chega em 313, que Constantino oficializa a igreja, aí entra gatos e cachorros na igreja, a igreja começa a enfrentar uma crise moral muito grande e ela começa a enfrentar dificuldades. Antes as dificuldades eram por conta da fé, agora eles não têm mais essa dificuldade. O próprio governo, o Império Romano, manda construir templo em tudo quanto é lugar, mas a igreja perde a direção. Isso é muito perigoso. Mas, enfim, mais alguma pergunta, meus queridos? E aí, Marconi? Pelo visto, não temos mais perguntas aí. Vamos estar orando aí, vamos estar encerrando então hoje e vamos retornar amanhã. O pessoal tomar nota mais de perguntas aí, que o pastor gosta de participação, né, pastor? Então, veja só, qual é o próximo período que a gente vai entrar? A igreja agora, ela está corrompida, né? O Sacro Império Romano Germânico, ou seja, qual é o poder que esse Papa da igreja vai ter? Esse Papa da igreja. Quando alguém vai ser rei na Inglaterra, na Alemanha, em qualquer lugar, esse rei precisava ser ungido pelo Papa, né? Senão ele não teria muito aceito devido ao poder que a igreja tem. E aí essa igreja, ela usa esse poder para o enriquecimento dos seus bispos e para o seu próprio enriquecimento. E ela começa a vender indulgência, ou seja, perdão pelos pecados. Ela começa a fazer um monte de coisas que não vão agradar a Deus. E aí Deus, mais uma vez, vai levantar os chamados reformadores, né, os reformistas. São homens que não vão aceitar esse tipo de coisa da igreja. Ele vai levantar Calvino, o John Wesley, muitos homens, Martinho Lutero,
que não vão aceitar isso. Então é muito interessante vocês darem uma lida na biografia desses homens, né? Vai lá no Google mesmo e lê um pouquinho para a gente amanhã estar podendo acompanhar. É exatamente essa igreja que eles discordam, que eles vão se levantar contra essa igreja, né? Bom, a igreja vai ganhar muito dinheiro vendendo imagens de santo, vendendo correntes e essas coisas todas. Então é muito bom, muito bonito quando a gente conhece a história da igreja para a gente estar caminhando com ela. Ok? O pastor Celso entrou aí agora. Vou falar alguma coisa no final? Pai Celso. Ele entrou aí. Ele tá com problema lá porque ele tá sem internet direito. Tá usando 4G. Uhum. Então tá, pessoal. Mas Que bom essa caminhada. Foi muito legal estar compartilhando com vocês. Amanhã é o pastor Robson Souza. Ele também é psicólogo. Ele é também historiador. E vai estar também falando amanhã para vocês sobre essa coisa de história. Ele é apaixonado por história. Não, meu irmão. Eu queria só ver se deu tudo certo. Mas eu sei que deu. Ah, tá. Que bom, mano. Tá vendo que até o áudio demora a chegar para ele lá. É. Mas vamos estar encerrando então. Vamos, pastor, mais uma vez aí. Obrigado. Aula muito boa, abençoada. Muito bom estudar a palavra assim. O pastor Celso está tentando falar. Mas é isso aí. Depois ele deve te agradecer também no PV aí. Tá bem. Mas foi bênção mais uma vez. E deixa eu ver a irmã Hélida. A Hélida que fez mais perguntas aí. Entra participando mais uma vez aí, finalizando aí com oração. Tá bom, irmãos, vamos orar então. Pai, em nome de Jesus, nós agradecemos ao Senhor por esse momento tão especial que nós podemos passar na Tua presença, através dessas aulas, desse estudo, Pai, que estamos tendo. Pena que já estamos finalizando, Pai, mas sabemos que o Senhor tem muito mais a nos oferecer através de tudo aquilo que nós aprendemos neste tempo. Ó Deus, muito obrigada, Pai querido, pela vida do Teu servo, o pastor Luna, que ele possa, Pai, estar sempre pronto a te servir através desse trabalho tão especial que é um historiador, que ele possa estar podendo transmitir para as pessoas aquilo que ele pode aprender e que ele tanto gosta de fazer. Abençoa as nossas vidas, nos preparando cada vez mais para melhor te servir. Abençoa o pastor Celso, lá com seus familiares, e aquilo que nós ainda temos para esse final de semana, no encerramento, Pai, das nossas aulas. Nós agradecemos por tudo, pela vida do Marconi, que está na liderança nesse período, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, amém. Um abraço. Deus abençoe a todos. Um abraço. Só queria dizer que aquela minha foto com a camisa do Vitória é fake news. Um abraço aí, gente. Um abraço, gente. Boa noite a todos. Boa noite. Mas ficou bem, pastor, na foto.